Olá, eu sou Amanda Alcântara e esse é o Segunda Eu Começo. O local para nós falarmos sobre emagrecimento, sobre superação, jejum intermitente, e parece que tudo isso são sinônimos. Emagrecer não é fácil. Emagrecer nunca foi fácil. Quem fala isso é porque nunca tentou ou nunca precisou emagrecer. E para isso eu vou voltar um pouco atrás. Quando a gente pensa em emagrecimento, quando vocês pensam em emagrecimento, qual é a primeira palavra? Qual é o primeiro sentimento que aparece? Na verdade, eu ouso dizer que o primeiro sentimento talvez seja medo, raiva, talvez vocês possam ter outras questões também, dúvida. Por quê? Porque a palavra dieta sempre está associada a algo que te machuca. A palavra dieta sempre está associada à frustração. Mas se a gente voltar para a nossa antiguidade, dieta vem inclusive do grego. Dieta significa estilo de vida, é mudar o teu estilo de vida. Então, a partir do momento que você decide que você quer emagrecer, digamos que o mais correto e o caminho mais interessante a ser seguido é mudar o teu estilo de vida. No entanto, isso geralmente não acontece. Isso não acontece porque a grande maioria das mulheres e de alguns homens encaram o fato de ter ganhado peso como uma culpa. O fato de ter ganhado peso como uma frustração. Algo que é como se fosse um verdadeiro defeito. E a própria sociedade coloca isso. Mas isso não é correto. É sobre isso que nós vamos conversar aqui no Segunda Eu Começo, porque na verdade parece assim, que toda segunda tem alguém começando, toda segunda tem alguém tentando iniciar uma nova dieta, uma atividade física, o jejum intermitente. Então, esse é o espaço para nós conversarmos sobre isso. E falando nisso, bora falar um pouquinho sobre jejum intermitente também? Vocês sabem, será que é interessante fazer jejum intermitente? É interessante comer de 3 em 3 horas? Por que será que, lá pelos anos 80, quando muitas de vocês começaram a tentar emagrecer, a primeira coisa que um nutricionista, um próprio médico falou para vocês foi o seguinte: você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que beber 2 litros de água. E muitas mulheres entraram numa verdadeira correria de tentar achar o lanche certo, achar a comida certa. No entanto, viram que isso não funcionou. E hoje, pra gente, para a parte médica, para a parte um pouco mais da ciência, a gente sabe que isso não funciona. Comer de 3 em 3 horas tem verdadeiramente gerado sobrepeso, tem gerado resistência à insulina, tem gerado insatisfação geral, porque a nossa vida é muito corrida. Imagine uma vida corrida, onde você, que é mulher, tem que acordar às 6 horas da manhã, levar o teu filho para o colégio, fazer atividade física, trabalhar, fazer dieta, ter uma vida social com teu marido. Quando é que você vai ter tempo de ter uma alimentação correta, bem corretinha de 3 em 3 horas? Isso nunca dá certo. Essa foi a tentativa da indústria, quando criou os snacks. No entanto, todos os snacks geralmente são baseados em carboidratos. E a gente sabe que ao longo dos anos o consumo exagerado disso faz com que, infelizmente, ocorra um ganho de peso. E falar em ganho de peso, vocês sabem o que gera o sobrepeso, a obesidade? Eu sei que existe muita especulação acerca desse tema. Muitas mulheres acreditam que o excesso de calorias pode gerar, sim, a obesidade. Mulheres acreditam que cortando carboidratos conseguiriam emagrecer. Outras que comer de 3 em 3 horas. Outras que fazer atividade física, somente atividade física, seria o suficiente para emagrecer. Bora falar um pouco sobre isso e acabar com todo esse mistério? Na verdade, se for falar com toda a propriedade, não existe um único fator que gere o sobrepeso. É um conjunto. Calorias extras podem gerar um sobrepeso? Sim. O nosso corpo, apesar de não ser um corpo, digamos, que trabalha somente com matemática, ele também trabalha com matemática. Então, se o teu corpo consome 2.000 calorias ao dia, e se você consome em comida, independente de ser carboidrato ou não, um excesso de calorias, muito mais do que isso vai ser estocado no teu corpo. E o corpo, ele estoca em forma de quê? Ele não estoca em forma de músculos. Seria muito interessante se fosse. Mas ele estoca em forma de gordura. E dessa forma acontece o sobrepeso. A gordura é acumulada tanto no tecido adiposo, nos braços, nas pernas, no abdômen. A gordura é acumulada dentro também do teu corpo, ao redor dos teus órgãos. E por isso que existe, por exemplo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado.
Então, essa é uma das causas, é o excesso do consumo de calorias. Mas também existem outras causas. Vou citar aqui um exemplo para vocês. Digamos que uma mulher tem uma tireoidite, que é uma inflamação na tireoide, que faz com que essa tireoide não funcione de uma forma adequada e produza menos hormônios tireoidianos. Todo o nosso metabolismo, ou seja, como que o nosso organismo funciona, se ele queima gordura, se ele queima proteína, se ele sintetiza proteína, todo esse metabolismo é regido pelos hormônios da tireoide. E se essa mulher tiver esse funcionamento diminuído? O emagrecimento vai acontecer ou talvez aconteça o contrário, que é o ganho de peso? E aí você associa esse consumo excessivo de calorias, um baixo funcionamento da tireoide, e aí nós já temos 2 fatores que geram sobrepeso. Eu vou citar aqui um outro fator que também gera sobrepeso. Existe uma condição que é chamada de processo inflamatório subclínico. Pessoas estressadas, que dormem pouco, pessoas que trabalham muito, pessoas que estão expostas a uma rotina de vida muito corrida, a cidade grande, poluentes, tudo isso gera um processo inflamatório subclínico. Esse processo inflamatório subclínico também pode gerar um aumento de peso. E aí nós temos consumo excessivo de calorias, pessoas que têm uma tireoide que funciona muito pouco, associado a um processo inflamatório subclínico. O que mais gera esse processo inflamatório? Alimentação ruim também. Uma dieta baseada apenas em trigo, em farinhas, apenas em açúcares, faz com que o corpo fique inflamado. Sedentarismo. Será que ele por si só seria capaz de gerar um sobrepeso e uma obesidade? Isso é uma questão que pode gerar um grande burburinho. A grande maioria das mulheres que me procuram buscando emagrecimento, uma das primeiras frases que elas utilizam no consultório é a seguinte: doutora, eu sei porque eu não estou emagrecendo, eu não estou fazendo atividade física. Ou então, ao contrário, agora eu vou emagrecer, porque eu estou fazendo atividade física. Mas aí eu pergunto de vocês, quantas vezes ou quantas de vocês não estão na academia há tanto tempo, fazendo musculação 3 vezes na semana, praticando uma natação, praticando um yoga, um pilates, e mesmo assim não conseguem emagrecer? Isso é a parte prática, né? E realmente, fazer atividade física por si só não é capaz de gerar um emagrecimento. Mas fazer atividade física auxilia o teu corpo a sair desse processo inflamatório, auxilia a tua tireoide a produzir mais hormônios e faz com que o teu gasto calórico, se você consumir um pouco mais de alimentação, faz com que isso se equilibre. Então, fazer atividade física não é capaz de te emagrecer somente, mas faz parte de um conjunto que vai fazer com que você consiga, assim, o tão sonhado emagrecimento. E nesse papo aqui eu estou falando, na verdade, sobre como que o sobrepeso é gerado, para que vocês possam entender que não existe uma única causa. Mas da mesma forma que não tem uma única causa, não existe uma única solução. Todas nós somos diferentes. Todas as mulheres, todos os homens somos seres peculiares. Dessa forma, jejum intermitente não funciona para todo mundo. Dessa forma, dieta cetogênica também não funciona para todo mundo. Comer de 3 em 3 horas, fazer dieta carnívora, comer salada, não jantar, tomar café. O que fazer? Depende. Depende de como você se encaixa. Depende de como você se vê. E isso vai se encaixar na tua rotina, isso vai se encaixar no teu perfil, tanto o perfil físico, psicológico, de exames. E aí sim, é tomada uma decisão. Para que depois não gere todo um processo de frustração, porque é isso que eu vejo muito na prática. Mulheres decidem comer de 3 em 3 horas, mulheres decidem fazer jejum intermitente, passam longas 18 horas fazendo jejum intermitente, e às vezes elas chegam e me falam para mim, eu não emagreci 1 grama. E tem uma grande satisfação por isso. Então, o objetivo de estarmos aqui nesse espaço, nesse podcast, na segunda eu começo, é para que nós possamos falar sobre isso e desmistificar toda essa questão. E nós vamos começar desmistificando por um tema que eu adoro, que é o jejum intermitente. Eu vou falar um pouco sobre toda essa questão do jejum. Será que jejum é moda? Desde quando que existe jejum intermitente? Primeiro de tudo, eu acho que o jejum ficou muito famoso nos últimos anos porque algumas personalidades da mídia começaram a fazer jejum. E o resultado foi evidente, perderam 10 quilos, 15 quilos, porque o jejum tem essa capacidade, sim, de emagrecimento. Não somente isso, mas também tem. Mas de onde surgiu o jejum? Eu vou voltar lá para 1929, só para vocês terem uma ideia de como o jejum não é algo novo. Nesse período,
faziam-se alguns testes, porque, só para vocês terem uma ideia, a insulina, que hoje é uma medicação amplamente utilizada para o diabetes, ela não existia. Então, morria-se muito de diabetes. Diabetes, vou contextualizar para quem talvez não entenda tanto. O diabetes é uma doença gerada pelo consumo excessivo de açúcar, pelo consumo excessivo de carboidratos. Diabetes tipo 2. Lá em 1929, não existia insulina. Então, eles começaram a, digamos, testar, fazer vários testes. Dentre esses testes, o que um dos pesquisadores observou? Que pessoas que permaneciam muito tempo em jejum, isso foi uma observação, eles não estavam procurando isso, pessoas que permaneciam muito tempo em jejum, eles conseguiam baixar a glicemia, ou seja, baixar o açúcar do sangue e equilibrar a insulina. Então o pesquisador pensou, opa, quer dizer que ficar em jejum faz isso? E essas pessoas também emagreciam. Todos os pacientes, as pessoas que estavam sendo estudadas, além de diminuírem a glicemia, equilibrarem a insulina, perderam peso. Todas elas perderam mais de 5% do peso. E a partir desse momento, abriu-se, digamos, uma luzinha, um pensamento. Será que o jejum serve para emagrecer? Será que jejum seria um tratamento? E diversos pesquisadores do mundo todo começaram a estudar isso. Existe uma escola italiana que estuda, existe uma escola americana que estuda, existem pesquisadores brasileiros que estudam jejum intermitente. Então ele não é de hoje, ele não é uma moda. Ele é algo estudado, documentado e acredito sim que daqui para os próximos anos a gente vai saber a dose exata de jejum intermitente que é preciso para tratar, por exemplo, um paciente diabético. Hoje a gente não tem essa dose. Hoje isso é tudo muito feito paciente a paciente, mas eu acredito que nos próximos anos isso vai existir. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai conseguir saber, para esse paciente perder tantos quilos, ele vai precisar fazer exatamente esse esquema de jejum intermitente. Vai fazer o janela restrita, vai fazer o jejum de 24 horas, vai fazer outras modalidades. Mas essa conversa é para explicar para vocês que não é moda, que é algo que pode ser realizado. E é justamente sobre isso, sobre jejum intermitente, nós vamos falar nos próximos episódios do Segunda Eu Começo, um podcast que é voltado para você e não quer esperar segunda-feira para começar a cuidar da tua saúde e ter um novo estilo de vida.